Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz, de muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da rastreabilidade de produtos agropecuários comercializados na União Europeia. Vou falar também do crédito de carbono, um tema muito discutido, mas que ainda requer algum tempo para sua definitiva implantação aqui no Brasil. Vamos falar do mercado do leite spot e também do leite no mercado internacional. Vou falar da mobilização dos auditores fiscais agropecuários que estão se preparando para uma mobilização. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado do boi gordo, que já dá sinais fortes de muita consistência, de firmeza no preço da arroba. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre rastreabilidade de produtos agropecuários comercializados na União Europeia. A rastreabilidade para a atividade pecuária está se tornando cada vez mais essencial, uma vez que as exigências para exportação e forma de consumo mais consciente do ponto de vista socioambiental é crescente no mundo. Como, por exemplo, no ano passado, o Parlamento Europeu ele adotou uma resolução ambiental de grande impacto para as exportações do Brasil. A Desfloration Regulation. A regulamentação da desfloramento da União Europeia trata-se de uma regulação que irá proibir, a partir de janeiro do próximo ano, a comercialização e importação de produtos agropecuários derivados da produção de gado, café, óleo de palma, madeira, borracha, soja, cacau, em território europeu, oriundos de desmatamentos ocorridos depois de 2020, para preservar florestas, biodiversidade e combater as mudanças climáticas. A União Europeia estabeleceu que esses produtos produzidos em áreas de florestas convertidas depois de 31 de dezembro de 2020 serão proibidos de serem comercializados. E para ferir essa exigência, a norma exige que comerciantes e importadores submetam à autoridade pública competente análise de riscos, informações do produto como riscos do país de origem, áreas de florestas, presença de comunidades indígenas, degradação florestal, histórico de crimes ambientais e não conformidade com critérios socioambientais, entre outros. E neste mesmo sentido, o Reino Unido recentemente emendou sua lei ambiental, criando a sua versão de lei antidesmatamento. De forma breve, o Reino Unido também irá exigir que os produtos agropecuários importados para o seu mercado comprovem, por meio de auditoria, regularização ambiental e também rastreabilidade. E por falar em rastreabilidade, vamos agora dar um giro por aqui no Brasil. No quesito de rastreabilidade, hoje a Guia de Transporte Animal, conhecida como GTA, é um documento obrigatório em território brasileiro para o transporte de animal, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o propósito de atestar a origem e segurança sanitária do animal. O transporte irregular de animais sem apresentação da GTA caracteriza crime ambiental segundo a Lei Federal 9.605 de 1998. Entretanto, a GTA apresenta problemas quanto à rastreabilidade do individual
e completa do animal, principalmente com a regularização ambiental das propriedades por qual passou esse animal. A GTA somente consegue demonstrar um transporte, um deslocamento do animal de um ponto a outro. Não dispõe de identificação individual do animal de forma completa por todas as fazendas pelas quais o animal passou. E dentro desse sentido, o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina, o SISBOV, criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem o propósito de ser um sistema de rastreabilidade e identificação individual dos animais, visando a exportação para o mercado europeu, suprindo os limites da GTA. Entretanto, diferente da GTA, a adesão ao SISBOV, ela é voluntária. Essa participação voluntária, ela é realizada por meio de anuência, concordância do interessado, e a forma de identificação individual do animal deve ser feita com o uso de pelo menos um brinco auricular padrão SISBOV. Todos esses dados devem ser cadastrados no sistema do SISBOV para controle oficial, mas para o Deforestation Regulation, lá da União Europeia, essa rastreabilidade individual do animal é somente metade do caminho andado. Agora, nós deveremos comprovar que esse animal não teve origem em imóveis rurais que sofreram desmatamento. Para isso, será necessário cruzar os dados da rastreabilidade individual do animal com os dados ambientais dos imóveis rurais pelos quais ele passou ao longo de sua vida até o momento do abate. E agora vamos falar do mercado do leite spot e também do leite no mercado internacional. Segundo dados da Milk Point Mercado, na primeira quinzena de setembro, o leite spot apresentou uma valorização se estabelecendo em R$ 3,15 por litro, um aumento de 9 centavos frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 3,06 na média Brasil. Mesmo em um período sazonal de aumento na produção de leite na região sul do país, a percepção de mercado ainda é de uma oferta restrita, o que tem impulsionado a demanda por leite no mercado spot. Diante dos avanços nas cotações do mercado spot, foi possível observar um recuo no volume de compras nesta quinzena, com os compradores buscando suprir suas necessidades sem ultrapassar os seus limites de custos. No mercado externo, os preços internacionais dos principais derivados lácteos apresentaram comportamentos diferentes entre as categorias lácteas de número 363, é o leilão de número 363 de lácteos da plataforma GDT, que foi realizado no último dia 3 deste mês. O GDT Price Index, que é uma média ponderada dos produtos lácteos, ficou em 3.833 dólares por tonelada, voltando a recuar após uma sequência de altas com uma queda de 0,4% em relação ao evento anterior. As principais categorias acompanhadas e negociadas durante o evento apresentaram diferentes oscilações, e dentro desse cenário, o destaque ficou para a categoria do leite em pó desnatado, que vem em baixos patamares de preços e obteve uma valorização de 4,5%, sendo negociado na média de 2.753 dólares por tonelada. O queijo cheddar, ele também registrou uma alta, sendo negociado na média de 4.324 dólares por tonelada,
representando um aumento de 0,9% em relação ao evento anterior. Em relação às quedas, o leite em pó integral obteve desvalorização de 2,5%, fechando a média em 3.396 dólares por tonelada. Assim como a manteiga, que apresentou queda de 0,9%, sendo negociada na média a 6.675 dólares por tonelada. E agora vamos falar sobre crédito de carbono. Esse crédito de carbono é um tema muito discutido, precisa amadurecer ainda, principalmente precisa de mais tempo para que a sua implantação definitiva seja para valer, principalmente aqui no Brasil. O mercado de créditos de carbono no agronegócio brasileiro está crescendo, abrindo inúmeras oportunidades para os produtores rurais, como destacado por Carlos Cogo. O Carlos Cogo ele é sócio da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio, uma das principais do nosso país. E esse conceito, originado com o Protocolo de Quioto em 1997, visa a redução de gases de efeito estufa, responsáveis por problemas ambientais relacionados às mudanças climáticas. Cada tonelada de dióxido de carbono equivale a CO2 não emitida, que pode gerar um crédito de carbono que pode ser comercializado entre países que reduziram as suas emissões e aqueles que ainda precisam cumprir as suas metas. No Brasil, o agronegócio pode gerar créditos de carbono por meio da conservação e restauração da vegetação nativa e pela adoção de práticas agrícolas e de manejo que emitem menos gases de efeito estufa, como no caso dos projetos AFOLO. AFOLO é agricultura, florestas e outros usos do solo. Atualmente, a maioria dos projetos aqui no Brasil está relacionado à RED+, que é conservação e reestruturação da vegetação nativa, que é o tipo mais consolidado em nosso território. Além disso, práticas sustentáveis já difundidas no Brasil, como o plantio direto, a recuperação de pastagens degradadas, o tratamento de dejetos animais e o uso de bioinsumos, têm potencial para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e, ao mesmo tempo, aumentar a rentabilidade dos agricultores. Com a disponibilidade de gerar até 100 bilhões de dólares em créditos de carbono, o Brasil tem capacidade para suprir entre 5% e 37% a sua demanda mundial por esses créditos até 2030, reforçando o papel crucial do agronegócio brasileiro na mitigação das mudanças climáticas e da obtenção de benefícios econômicos através de adoção de práticas sustentáveis. E depois do intervalo, nós vamos falar da mobilização dos auditores fiscais agropecuários que estão se preparando para uma mobilização. E eu vou conversar com Ronald Macuco, ele é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado do boi, que começa a apresentar consistência de firmeza no preço da arroba. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar da mobilização dos auditores fiscais agropecuários. Isso daí está uma novela já há muito tempo. E esses auditores eles estão preparando uma mobilização. Os auditores fiscais federais agropecuários, eles irão votar agora nesses próximos dias em Assembleia Geral sobre a possibilidade de decretar estado de mobilização da categoria, um passo que pode levar à paralisação ou à greve e complicar a vida do Brasil.
A insatisfação da carreira está relacionada a uma proposta recente do Ministério da Agricultura que circulou internamente sugerindo mudanças na estrutura das superintendências regionais. E, segundo os auditores, essas alterações podem favorecer nomeações políticas nos cargos de chefia, comprometendo a imparcialidade das fiscalizações em frigoríficos e outras operações essenciais. E o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários planeja formalizar uma denúncia junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, e a Controladoria Geral da União, contestando as mudanças propostas pelo Ministério da Agricultura. E agora eu vou conversar com Ronat Macuco. O Ronat, ele é analista da Pátria Agronegócios, ele é pecuarista, ele é palestrante e ele está sempre aqui com a gente para falar sobre um tema interessante, que é pecuária de corte, que é produção de carne, que é, enfim, o mercado do setor produtivo da carne bovina. Ronat Macuco, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem, está bem sim. E agora, eu tô com um pedacinho de chão lá no Parazão, Antônio, e gostei dessa frase, pecuarista. Antes alguns falavam, esse aí é pecuarista de escritório, é consultor de escritório. Agora não, Antônio, agora é literalmente, eu tô com o pé no chão, ué. Pois é. Eu tô feliz, tá, Antônio? Pois é. Cara, eu consegui comprar um pedacinho de chão, rapaz. Isso é muito bom. Antes dos meus 30 anos de idade, cara. Agora, aê, coisa boa, é trem bom, hein? Agora que você vai ver o que é bom pra tosse. Moçada, agora a corda aperta, é, Antônio? Agora eu vou te contar, se não fechar a porteira, a vaca vai pro brejo. Antônio, mas eu tenho uns exemplos bons, Antônio. Eu sei. Meu avô, eu fui criado com meu avô até meus 13 anos. Meu pai é pecuarista no Pará. E meu maior medo é não ser um pecuarista bom igual meu pai. Sabe como é que eu sei que meu pai estava crescendo, Antônio? Porque a cada 2 anos ele estava comprando um pedaço de chão. Então, assim, ele nunca fez esse negócio de planilha, Excel, quanto estava ganhando, mas sempre eu vi a área dele crescer. Nos últimos 4 anos, estabilizou, sabe, o tamanho da área. Aí eu falei, aí, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Porque será que é a terra que encareceu? Será que é o gado que não está dando dinheiro? Porque antes estava comprando terra. Desde 2000 até 2022, 21, comprando terra. Agora parou, aí eu acho que era a minha vez de comprar, sabe? Ele disse que não quer trabalhar mais não, ele disse que, cara, terra tá dando trabalho demais e pouco dinheiro, então ele falou, o que tem tá bom pro pai viver. Essa é a frase dele, entendeu? Mas estamos tendo uma geração futura vindo. Como é que tá? Sua geração futura tá firme aí também com você ou não? Não, tá tudo firme. Na verdade, eu acho que depois dessa pandemia que nós tivemos, muita coisa teve que dar uma repaginada, teve que dar uma mudança. A pecuária, o setor agropecuário não foi diferente. Ainda nós estamos num momento de transição muito grande. Hoje, na minha visão, não é muito importante o uso, vamos dizer, da tecnologia. A tecnologia nós temos aos montes e nós achamos em qualquer lugar as tecnologias. Eu acho que o principal é onde colocar as tecnologias e aproveitar o máximo que essas tecnologias oferecem. Só que para isso, você tem que ter muito planejamento, você tem que ter gestão. Aí agora talvez o seu pai esteja cansado porque a coisa mudou um pouco. Está precisando agora saber exatamente medir aquilo que nós estamos fazendo. Metrificar isso, né, Antônio? Tecnologia a gente evoluiu sobrando, muito. A pandemia muito. Até acelerou isso, né? Com essa digitalização, Antônio, e tudo acelerou. mais. A proximidade da cidade ao campo. Antigamente era quase impossível você ver um pecuarista fazendo um vídeo por telefone. Hoje isso é algo comum. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vai trazer isso para que o nosso negócio se torne mais rentável e não um excesso de informação, né? Hoje, o excesso de informação, o excesso de produtos iguais ou parecidos ou similares, acaba que muitas vezes o produtor vem usando algo que deu resultado, mas se ele não implementar algo que ele consegue metrificar que aquela outra tecnologia está trazendo um retorno, é mais um custo dentro do negócio dele verdade. que ele não consegue absorver. E isso, Antônio, a gente também olha para dentro do confinamento, né? Acho que o título do nosso bate-papo aqui é o boi de R$250 no MS, em São Paulo, no Paraná, ele veio para ficar?
E assim, no atual momento a gente vê sim uma escala de abate mais curta. Eu vejo que ele veio para ficar assim. Inclusive, nós já comentávamos isso lá para julho, por aí a gente já falava isso. Eu me lembro exatamente bem que, se não me falha, final de junho, começo de julho, eu falei para você, nós vamos ter uma melhora lá por volta de final de setembro, outubro. Por quê? Está matando. Quer dizer, vai chegar uma hora que vai dar uma... O estoque vai acabar e não está dando outra, uai. É o que está acontecendo. Exatamente, um abate desacerbado de fêmea, porque o preço do bezerro e da bezerra não estava tão interessante, né, Antônio? E aí categorias como essa estimula muitas vezes um abate, só que agora não tem essa fêmea à disposição. Nós estamos falando de quê? 160, 150 dias sem chuva no Centro-Oeste, Antônio? Então, assim, agora a gente vê uma procura por boi, Antônio. E agora a gente entra talvez até em outro tema, Antônio. Há uma procura também por garrote de 11 arroba até 14 arroba para exportação, Antônio. Verdade. Assim, a Turquia mesmo está levando em volumes, tinha até uma semana atrás um navio parado nos portos brasileiros e alguns corretores, machantes, buscando boi no Goiás, buscando boi em Minas, Tocantins para destino exportação. Então o boi magro, que hoje ele está bem mais aquecido do que o boi gordo, boi magro no Goiás já é 255 em algumas regiões, até um pouco mais, um pouco menos. O boi gordo ainda está um 245, 240 no Goiás. São Paulo, um boi gordo já 250, 245. MS, Antônio, já teve boi gordo a 255. E aí você vê algumas pedidas pontual até flertando com premiação os 260. A pergunta é, chegamos no fundo do poço no ano passado para categorias de reposição também, bezerro? Porque se chegou, da agora para frente eu quero reter mais minhas fêmeas. Porque se abate, lá na frente eu estou abatendo o bezerro também, concorda, Antônio? O abate de fêmea hoje é uma falta de bezerro. Você abatendo uma fêmea, na verdade você está abatendo 2 animais. Outra conta que você fez aqui recentemente, se você está batendo 2 animais, então na frente vai faltar. Vai faltar, é claro. Até a projeção, nós fizemos uma projeção junto com os dados do SDA ali, do USDA, que chegaremos em 25 com um dos menores estoques dos últimos 5 a 6 anos. Isso é real. Então, assim, vamos ter menos animais no pasto, que logo em sequência vai ter menos animais indo para a gôndola do supermercado, para o frigorífico e fazendo com que o pecuarista tenha preços melhores. Preços melhores, será de uma hora para outra? Não. Vem subindo de escada, né, Antônio? Caiu de elevador, subindo de escada. Então, sim, a gente já percebe essa melhora em categoria de reposição, bezerro, boi magro, boi gordo vem nessa última semana puxando vacas também. Aquelas vacas na liquidação que a gente teve no ano passado, que era vaca de 2.400, 2.500, vaca 2.900 com bezerro no pé, hoje você não encontra mais. Não encontra não. E agora, Antônio, eu acho que a prosa que eu queria até levantar aí, você bateu muito em cima disso, que era o preço da nossa arroba exportada. Você viu que nos últimos dias teve uma melhora aí na tonelada paga para exportação? Foi, melhorou. E a consequência também já uma melhora também para o pecuarista? Então, assim, a margem líquida continua igual, mas a gente viu esse repasse sendo aproveitado pelos frigoríficos local, Antônio. Então, assim, eu espero que os frigoríficos nos próximos dias consigam repassar também esse diferencial. Hoje, uma média aí de uma arroba exportada hoje, Antônio, uma tonelada, está em torno de R$ 4.700. Naquele dia do seu vídeo lá, estava R$ 4.500, não foi? Foi. Então já subiu $200 a tonelada. Quando você transforma isso, a gente está falando de uma arroba exportada próxima a R$ 390. Para exportação, lembrando que a exportação fica aí, Antônio, com em torno de 30%, 27% do mercado brasileiro. A demanda doméstica é o principal formador de preço. Demanda doméstica, o brasileiro está comendo mais carne nesse momento, Antônio, que há um abate de fêmea e o atacado vem melhorando semana após semana, mas ainda tem uma carne com preço um pouco melhor ainda no atacado. Então, sim, o brasileiro saiu em 2021 e 2020 com a casa dos 28 a 30 quilos por habitante, agora estamos chegando nos 36 para 37. Quando você olha suíno e frango, estabilizou os preços, tá, Antônio? Não tivemos alta no consumo de carne suína nem de frango. Então, nesse momento, o brasileiro está comendo um pouco mais de carne, não é proveniente de um estímulo do governo para uma economia. Não. É o movimento de um abate de fêmea que o Antônio falou aqui. Então, verdade. no contexto, acho que nessa reta final do ano, a gente espera uma oferta ainda mais restrita de animais pronto, preço deve continuar firme.
ano de eleição, demanda chinesa no final do ano, ela tende a ficar um pouco mais firme, festa de ano chegando. Então, sim, o boi não nos mostra, Antônio, que terá correções bruscas no curto prazo. Não, não vai ter, não. É um mercado sustentado, né? É um mercado sustentado. Agora, vamos ficar atento, porque muitas mudanças virão já no curto prazo, agora no próximo ano, principalmente para a União Europeia. A União Europeia não vai comprar carne e outros itens do agronegócio de áreas desmatadas após 2020. Pode ficar alerta que a pancada vai chegar. A conta está chegando já está a caminho. Exato, Antônio. Isso, os estados do norte, aí, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Pará sofrem muito mais por verdade, isso, né, Antônio? Sofre. Então, assim, bastante atenção, porque aí pode haver um gargalo e muitas vezes, com esse movimento que você nunca nem exportou para a Europa, você pode sofrer um pouquinho mais, né, Antônio? Acabar pesando o mercado local por uma fala ou por uma medida que muitas vezes você acaba sendo interferida. Certeza absoluta. Ronald Macuco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente essa conversa e até a próxima. Que Deus os abençoe. Obrigado. Amém. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não há uma estrada real para a felicidade, mas sim caminhos diferentes. Há quem seja feliz sem coisa nenhuma, enquanto outros são infelizes possuindo tudo. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.